Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, quarta-feira, nossa tradicional live, né? Tivemos aí esses dias as nossas lives com a parte das Olimpíadas, tivemos, né, bastante bate-papo. Segunda-feira foi maravilhoso com meu grande amigo Júlio Bergamo, já quero deixar um abração para ele. Já estou vendo o pessoal aqui entrando, o Renato, que sempre aqui nos prestigia. E hoje a gente vai ter uma live muito interessante. Já está aí participando a nossa Nutri. Maitê já está aqui, eu vou convidar. Maitê, doutora Tereza, doutor Tiago, nós vamos conversar sobre efeitos. A gente vai voltar para a pauta endócrino, que foi extremamente, né, bem aceita, foi bem legal, bem top. Guilherme Bassol na área. Oi, Tiagão. Boa noite. Boa noite. Hoje a Endovita inteira aqui vai estar todo mundo em peso, hein? Ó a Maitê aí. E aí, minha amiga? Boa noite. Boa tudo noite, bem, tudo em bem? paz. Arrebentou, hein? Arrebentou lá no... Deixa você entrar aqui, acho que... Tô vendo a Patrícia. A Patrícia, nossa paciente, tá na área. Raquel, Tiagão, tá o pessoal entrando aí, ó. Agora voltou, Maitê. Acho que o sinal tava ruinzinho, agora... Boa noite, minha amiga. Agora estamos te ouvindo bem. Letícia, nossa Nutri, também já está aqui na área. Eu estou ouvindo bem, Greco. Você me escuta bem? Eu também estou escutando. Sim. Acho que o dela está rodando. Não sei se é com a gente. Vamos esperar um pouco, né, Tiagão? Talvez ela reconecte, ó. Ó, o Renato Gosling, ela saiu. Vamos ver se ela já reconecta. Renato Gosling na área, viu, Tiagão? Nosso garoto. Ele já. Guilherme Bassols, lá do Sul, tá com a gente, nosso amigo. A gente acabou de falar do pessoal do Sul, pro nosso curso de endoscopia bariátrica que está chegando aí. Já dei oi para o pessoal. Então eu vou conectar novamente aqui, deixa eu chamar a Maitezinha e a nossa Tereza, porque a última live elas arrebentaram, né? Hoje a live é sobre efeito sanfona, né, Greco? É isso aí, então eu estava passando o pessoal, então a gente vai falar de um assunto, né, extremamente legal, que é o efeito sanfona. Estamos com duas endócrinos, que é para arrebentar aqui e falar sobre essa situação que a gente vive na nossa prática, a gente que trabalha com obesidade, né, Thiago? Então, assim, você tem o tempo todo aqueles pacientes que se esforçam, fazem tratamentos, medicação, fazem tratamentos, né? Ó, Maitê já pedindo aqui para entrar, já vamos colocar a Maitê de novo. E volta o peso, reganho de peso, que hoje nos congressos, né, onde a gente vai... Ô, Maitê, tamo lá, boa noite, minha amiga. Boa noite. Boa noite a todos. Arrebentou no Mulheres essa semana, hein? Você viu? Eu falei das sopas que não podem, né? Depois videozinho, mais de 1.000 pessoas assistindo, você arrasa, amiga, você é top. Fui te copiando, amigo, Tamo lá, a gente é do mesmo time, né? A gente manda bala, né? Nossa mama tá ótima, né? Graças a Deus. Tá você viu que ela junto. trocou de nome no cartório mesmo? É mesmo? Não vi. Como é que ela tá chamando agora? Mama Brusqueta mesmo, ela colocou mudou o nome de registro dela. É mesmo, vou brigar com ela, porque ela é minha prima, você sabe, né? Coincidentemente, ela é greco. Ah, é? Ela é greco e aí ela é de uma família lá de Marília, não sei o que lá. Quando a gente começou a dar entrevista, a gente descobriu. E agora ela é mama brusqueta mesmo. Resolvido. Agora você não é mais primo dela, amigo. Dançou. Então vamos lá. A gente está aqui, ó, o Thiago está aqui na Endovita, eu estou aqui, a Tereza estava lá terminando um pacientinho, já vai entrar, mas vamos lá. Hoje o tema é para o bicho pegar fogo, né? Que o último, a gente ia ter que ficar umas 8 horas aqui. Foi super bem aceito, o pessoal adorou. Vários pacientes encheram de perguntas. A Tereza mesmo ficou toda, né, animada com essa condição de participar de lives, uma coisa que ela tinha um pouquinho de vergonha, mas vai se soltando, daqui a pouco tá igual a Maitê aí, tomando conta da televisão toda aí. Linda. Não, e o tema de hoje é muito interessante, né? Porque é um desafio mesmo. A perda de peso já é difícil, manutenção é mais difícil ainda, e o reganho de peso a gente sabe que acontece com 80% dos pacientes que emagrecem. É mesmo. Vamos lá, vamos conversar. Como é que você conceitua isso, minha amiga? Como é que a gente pode, o pessoal que está em casa, né, entender que está começando a entrar aí? Como é que a gente conseguiria conceituar essa situação
efeito sanfona? Então, o efeito sanfona, ele é esperado na grande maioria das pessoas. Por quê? Porque a gente tem mais de 200 genes envolvidos em querer que você ganhe peso de novo, porque é o estoque de energia para as células. Então, se você perdeu peso, você deixou de dar a glicose com facilidade para o andamento do nosso organismo. E aí, quando a gente perde peso, a gente diminui o quê? A taxa de metabolismo basal, que é o quanto você gasta de energia nas 24 horas. Isso tem um cálculo, né, que a gente faz. E a partir daí, você cada vez tem que comer menos. Só que o cérebro não sabe disso. Olha que coisa horrível. Cada 1 quilo que a gente perde aumenta a vontade cerebral de 100 calorias a mais. Ou seja, é um sacrifício imenso para a gente conseguir realmente manter peso. Por isso que as pessoas têm que estar muito orientadas de que não é fazer a dieta e depois voltar a fazer tudo o que fazia antes. Vai ter que ter uma regra contínua quando se perde mais de 10% do peso. Maitê, o efeito sanfona ele ocorre pós o uso de medicação, pós procedimentos endoscópicos, pós cirurgia. Ele é o mesmo conceito para todos os tipos de abordagem? Porque isso é uma dúvida das pessoas. Elas acham que assim, só o remédio que faz você voltar a engordar quando você para. Gente, é tudo. Pode ser só dieta, exercício, pode ser só a cirurgia bariátrica, pode ser só o balão e pode ser só qualquer tipo de remédio. Isso é uma questão de fisiologia do corpo, é uma questão de metabolismo. Então, lógico, por exemplo, as anfetaminas que a gente tinha antigamente, elas davam um rebote de voltar a engordar mais rápido, porque mexiam no mecanismo occipital de centro da fome, em que você aumentava o centro da fome cerebral. Hoje, esses remédios que a gente tem, eles não dão esses rebotes. Então, as glutidas que a gente falou da outra vez, a semaglutida, que é hoje considerado o remédio que mais emagrece do mundo, eles não têm esse efeito rebote de cérebro, mas eles têm, assim, a perda de peso é que dá um rebote metabólico. Perfeito, Thiago. Isso é uma pergunta, e assim, eu acho que essa é um mito que existe muito na cabeça de quase todas as pessoas. Se você fizer uma enquete, pergunta para todo mundo vai falar: você não vou tomar remédio, porque depois eu vou voltar a engordar. Oi, aí, Maitê, a nossa Tereza aí. Boa noite. Boa noite. Vocês sugeriram o tema maravilhoso. Ó, eu vou tirar essa foto que tá top, hein? Faz um sorrisão bonito aí. Peraí. Maravilha. Então, a gente está falando, Tereza, sobre o efeito sanfona, então eu pedi para a Maitezinha, nossa amiga, já dar uma conceituada em relação a isso, porque o pessoal acha que é só engordar e emagrecer, mas na verdade é muito além disso, né? Então a gente precisa explicar para o pessoal em casa, para falar, eu emagreci, aí engordei, eu vivo nesse efeito sanfona. Só que acho que a gente tem que passar essa orientação, porque vocês trabalham com toda a parte do acompanhamento medicamentoso, dessa ajuda para os pacientes. A gente faz procedimentos e hoje, né, em congressos, em eventos, as técnicas, elas existem para que a gente possa atingir um maior número de pessoas. Então, tem aquele paciente que tem uma indicação legal para o balão, tem o paciente que está indicado fazer a cirurgia, tem paciente que está indicado fazer o acompanhamento endocrinológico, tomar medicação, dieta. Então, tem isso, né? Tem pacientes que não pode pôr balão, que vem aqui que quer pôr balão, eu falo, não, você vai na Tereza porque você não tem índice, você não tem um peso para um tratamento tão invasivo. Agora, em todos eles, né, Tiago, a gente vê nos congressos aí, mundo afora, e acredito que nos congressos de vocês também, é exatamente essa discussão hoje, né? Não é mais a técnica, porque todas as técnicas vai ter uma perda de peso, vai ter um número, o remédio vai te dar um número. Agora, o reganho de peso, né? Essa situação que vocês estão colocando. Então, eu queria que vocês fizessem um bate-bola aí e passar para o pessoal que está nos assistindo, né? O que é isso? E como que a gente pode evitar, né, Tereza? Como é que a gente faz com o paciente lá? Já foi 20 vezes e aí está aí de novo. Fala pra gente. Eu acho o seguinte, que a gente frisa isso bastante aqui para o paciente, né? O tratamento da obesidade, ele é para sempre. Então, você não se cura da obesidade. Essa é a verdade. Então, a gente tem estratégias e a gente tenta que o paciente ele tenha esse menor reganho de peso possível. Mas é muito mais difícil manter do que perder peso. Acho que a Maitê deve ver isso também. Ao longo do tempo, a gente vê que perder, tudo bem. Agora, na hora de manter,
é complicado. Mesmo os procedimentos, né, que são mais restritivos e que a gente pode chamar, né, chamava antigamente de mais definitivos, a gente vê que não é tão definitivo assim. O paciente, mesmo os que fazem a cirurgia bariátrica, elas podem ter um pequeno reganho de peso, muitas vezes menor do que quem fez dieta ou a medicação, mas também existe isso, né? Então, porque a gente tem uma predisposição genética, cada indivíduo tem a sua predisposição genética, por isso que a gente vê que tem pessoas que falam, poxa, o meu irmão come muito mais que eu e eu engordo e ele não, né? Então, isso também é o que as pessoas elas têm que entender, que cada um tem o seu limiar, a gente não pode se comparar com a outra pessoa. E é o que a Maitê estava falando. Toda vez que a gente perde peso, o organismo ele tenta fazer com que estratégias com que a gente reganhe esse peso. Ele entende isso como uma agressão. Então, a gente perde peso, começa a gastar menos calorias, produz menos hormônio da saciedade, que é a leptina. Então, tudo isso faz com que a gente sinta mais fome. Por isso que muitas vezes o paciente está tomando uma medicação e fala assim, olha, a medicação ela parou de fazer efeito para mim. Então, na verdade, às vezes não é que a medicação parou de fazer efeito, né? Ele está com mais fome, porque ele perdeu peso. Então, aí é a hora da equipe multidisciplinar mudar a estratégia para que ele tente perder mais um pouquinho de peso. Então, é bem complicado. O efeito sanfona, ele existe e existe em qualquer técnica que a gente faça. Tanto faz se é cirurgia, só a dieta, medicação. O paciente ele vai, infelizmente, lidar com esse ganho de peso o resto da vida. Maitê, eu vou passar para você, até você me corrigindo a coisas que a gente conversa com os nossos pacientes. E assim, já passando o que a Tereza falou, na cirurgia bariátrica, hoje, Tereza, depois de 5 anos, 40% dos pacientes têm reganho. Cirurgia bariátrica. Então, assim, é grande o número. Isso não é número do Dr. Greco, é número da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, essa é a grande preocupação. E aí, passando, né, Maitê, como é que a gente trabalha? E eu queria que você passasse isso pro pessoal em casa. O pessoal vem, tá com peso 100 quilos, faz um tratamento, começa a emagrecer 10 quilos no primeiro mês, 4 quilos no segundo mês, 2 quilinhos no terceiro mês. Aí dá aquela estabilizada e começa essa luta absurda. Então, eu queria que você orientasse o pessoal, explicasse, porque a gente fala para eles, olha, você tinha um setup do teu organismo, uma necessidade calórica, energética, e você comia muito. De repente, isso muda, você começa a comer muito menos, você começa a baixar, e o seu organismo o quê? Tem que queimar a caloria para te dar aquela necessidade energética que você tinha. Só que agora você vai para outro patamar, né? Você vai para um outro patamar e continua comendo igual. Então você comia 3.000 calorias e o seu organismo guardava 2.000. Agora você come 300 e precisa queimar tudo isso. Mas de repente, essa conta que chega, Maitê, como é que funciona, né? Eu precisava de 3.000, agora não, eu estou comendo 300, então eu emagreci. Mas de repente eu não preciso mais de 3.000, eu preciso de 1.000. E agora eu estou comendo 900, por isso que começa a ficar difícil. Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Esse cálculo, todo mundo sabe o geral. A gente tem que gastar mais, fazer exercício e comer menos, melhor qualidade. E é no fundo isso. Mas a taxa metabólica e todo o desenho metabólico de mecanismo que a gente tem, o ciclo de Krebs e outras enzimas, eles fazem uma readaptação do que foi o que aconteceu nesse período que você perdeu peso. Então, a média, mais ou menos, é essa. Cada 1 quilo que você perde, você vai sentir mais 100 calorias de fome no cérebro. E isso vai se adaptando. Quer dizer, não dá para uma hora que você, por mais que você gaste, que você coma menos, você vai... Uma hora que você não tem como comer tão pouco, já que o teu metabolismo também ficou mais baixo. E aí a gente tem que trocar estímulos. São os vários genes. Então, a disbiose intestinal, por exemplo, é um caminho para trocar a microbiota, que é uma memória, que é um campo de entrada para a epigenética da gente, trocar essa memória metabólica da obesidade, que é muito estudado hoje. A atividade física vai ter que ser feito e os estímulos diferentes. Estímulo de exercício diferente. Ganhar 5 quilos de massa magra faz você perder 500 calorias por dia.
Então, quem manteve peso vai ter que fazer musculação, ganhar massa magra, fazer suplementação. Estímulos de remédios novos que mexam com outros mecanismos de ação vão ter que ser feitos. Tratar de compulsão alimentar, qualidade do sono e sempre uma vigia. Então, é um caminho que não é para se desesperar, não é assim, então não adianta, vou emagrecer e nunca vou mais manter o peso? Vai. Mas vai ser com sacrifício. Por isso que nos congressos que a gente tem hoje, a gente tem muita relevância qual é o peso máximo que esse paciente já teve. Por quê? Porque a gente sabe que a dificuldade vai ser maior de perder. Então, vocês que estão começando a perder a ganhar peso, não deixa chegar lá no limite. Isso vai ser uma dificuldade muito maior depois. Engordou 5, 10 quilos, gente, já vamos mão na massa. Vai para Nutri, vai para endócrino, vai para o Greco, vai com quem vocês quiserem, mas vocês têm que tomar iniciativa. Maite, esse é um ponto importante que você colocou e até uma pergunta que tem aqui. Com quantos por cento, né, para você e para a Tereza, com quantos por cento que a gente já começa a ficar preocupado com o efeito sanfona? Por exemplo, o paciente tem 100 quilos, está com 100 quilos agora, pesava 120, 130 quilos, está com 100 quilos. Qual que é o ponto de alerta para ele que ele tem que fazer alguma coisa? Legal. Quer falar, Tere? Pode falar, Tere. Na verdade, como eu que também queria ouvir a Maite, né? Isso não existe uma fórmula de bolo, Thiago. Não existe uma receita. Olha, se você ganhar tantos quilos, é o que a gente fica preocupado. A gente sabe que quando o paciente ele tem um ganho de 5% do peso, a gente já começa a se preocupar, né? Então, a gente sempre fala para ele, olha, vamos ver o seu peso-alvo. E quando ele chega no peso-alvo, que nem sempre é o peso que talvez ele desejaria, que ele queria ter, né? Isso tem que ser muito conversado com o paciente. A gente quer que ele ganhe saúde e tem que trabalhar com as expectativas dele. A gente fala assim, então vamos colocar um peso alerta a partir do peso que você chegou. E geralmente eu coloco 5% acima do peso que ele tá. Quando ele chega nesse peso, eu falo, ó, então tá na hora de você voltar e a gente vai tentar fazer todas essas estratégias que a Maite falou, associar a medicação também é uma coisa que a gente faz. E eu acho que o que ela faz super legal é o ganho da massa magra. Então, tem muitos pacientes, a gente percebe isso. A dieta ela é importante para perder, a atividade física ela é importante para perder peso, mas a dieta é o fundamento. O que manda muito para perder peso é a dieta. Agora, para manter o peso, aí é que a atividade física entra mais importante ainda, né? Então, a atividade física, ela te dá um gasto calórico, que faz com que você possa comer mais e te dá essa massa magra, que também faz você gastar mais energia. Então, a atividade física é importante ali. E mudando os estímulos, mas aqui a gente trabalha com um ganho de 5% do peso, que é uma coisa que a gente começa a ficar com atenção. E você, Maite? É assim, existem exceções. Então, eu tenho um paciente que perdeu 70 quilos com mudança de estilo de vida, tudo. E hoje em dia voltou a engordar uns 10%, mas tem mantido aquele platô dos 10% a mais do que ele chegou no mínimo. Mas a gente sabe que quanto é mais de 30% de peso do que você estava aumentado, aí já começa uma grande dificuldade metabólica. Mas é o que a gente está falando aqui. 5% já tem que ter uma preocupação. E 10% a mais ou a menos muda toda a parte metabólica, diminuindo o infarto, diminuindo a esteatose hepática, melhorando a pressão arterial. Então, não é só uma questão da gente hoje em dia. Olha os congressos que eles falam para a gente de obesidade. A gente nem está pensando em chegar na meta ideal do peso, mas é perder 10% a 15% e manter, porque isso, o benefício metabólico, é muito importante. Então, isso que você falou, Tere, 5% já é um alarme, mas se você passou de 10%, aí o alarme é pior. Passou de 30%, então você sabe que você vai ter que ter muita disciplina. E eu gosto muito de estímulos diferentes, por isso que eu sou super a favor de low carb, de jejum intermitente, e troca a dieta e vai para outra. Por quê? Porque a gente entende hoje que até na dieta o estímulo metabólico é importante. Ninguém mais pensa em dieta hipocalórica. Isso é para o começo do tratamento. Depois você tem que produzir corpos cetônicos. E aí que vai o legal da nossa área. Porque a gente tem, apesar de poucas drogas,
a gente tem mecanismos diferentes de ação e associação. Então, o que a Tere falou, associar drogas quando a gente fala é medicamento, tá? Para o médico, não é claro. Um monte de cocaína, não. Associar drogas hoje em dia um grande benefício para o tratamento de obesidade, como uma doença crônica que tem que ser tratado para sempre. Legal. Maite e Tereza, o que eu vejo, né, assim, o pessoal que está nos assistindo e passar o recado, o pessoal está em casa. Então, o efeito Cefone é assim, você faz um tratamento, dependendo do que é o melhor indicado para você, você vai perder o seu peso. Todos os tratamentos, você tem aquela perda de peso inicial maravilhosa, né, você vai atingir o objetivo que os métodos, as medicações, porque você não fala droga, o pessoal fica maluco, mas o que as drogas vão te oferecer, os tratamentos endoscópicos ou cirúrgicos. E aí, pessoal, o que é importante? É isso que elas estão passando aqui. A hora que você atinge o seu peso, às vezes nem é o peso ideal, que já vai vir a pergunta aqui, ó, que a doutora Suelen está nos acompanhando aqui, um beijo para ela, perguntou, que sempre vai faltar aquele pouquinho, aqueles sofridos quilinhos finais que depois você vai responder. Mas quando você já está próximo do seu peso ideal, é aprender a criar uma meta, um número que você não pode ultrapassar, que talvez seja isso. 5%, eu falo para os pacientes, 5%, você perdeu, tá com 80, tava com 100, tá com 80 quilos, tá legal, precisa pesar 75. Aí você fica lá 78, 77, mas eu falo ao paciente, a hora que você bater 85 é desesperador. Você não vai marcar consulta, você não vai esperar o doutor Eduardo te atender, a doutora Maite arrumar uma vaga. Você vai lá no consultório e fica em pé esperando para ser atendido. É uma forma que eu brinco com os pacientes. Não fala porque, isso, né? pelo amor de Deus. Eu vou falar. É um sinal de desespero para ele, né, Maite? Assim, ó, meu, bateu aqui. Porque se você esperar bater 10% ou 90%, aí você vai entrar naquela roda, né, aquela bola de neve de depressão, tô triste, aí daqui a pouco tá com 92, daqui a pouco tá com 100 de novo. Então, a gente cria esse limite, acho que é isso que a gente pode falar, Tê. Vou te interromper, mas assim, e é super importante, o paciente, ele tem que saber que isso é muito individual. Então, assim, tem paciente que ele ganhou pouco peso, mas já alterou metabolicamente, igual a mãe falou, já alterou a glicemia, já piorou o colesterol. Então, a gente sabe que para esse paciente, o limiar, ele é menor. E que muitos pacientes, eles também falam, eles falam assim, olha, eu não vou voltar no meu médico porque eu sei o que tem que fazer para emagrecer. Eu sei o que tem que fazer. E não. E assim, o paciente ele tem que estar aberto para receber ajuda mesmo. Não é fácil, né? Então, que nem a Sueli, né? Tá falando, ai, como é que a gente... Acho que é a conexão... Vocês estão ouvindo? Eu só... Sofridos, voltou. O que falta, né? Então, para quem quer perder, é isso, é o... Tereza e Maite, existe alguma medicação que pode ser usada a longo prazo para evitar o efeito sanfona? É claro que depende da avaliação médica, depende de comorbidades, depende do peso, do IMC, do alvo do paciente. Mas o grande problema que os pacientes se referem é que eles tomam medicações por muito tempo, param, reganham tudo. Existe alguma medicação hoje de manutenção que você pode deixar a longo prazo? Não precisa falar nome de droga, nada, só comentar o assunto. Na verdade, vai depender realmente, Tiago, de cada paciente. E a gente sabe que quando a gente trabalha com os análogos de GLP-1, eles trabalham metabolicamente, diminuindo a resistência insulínica. Então, isso é um mecanismo muito interessante, porque a gente não está falando só em saciedade cerebral, a gente está falando em gasto energético, porque você diminuindo a resistência insulínica, você ativa a queima calórica. Então, essa é uma droga, pensando em fisiopatologia, que seria a longo prazo usada, só que a gente sabe que mesmo quem usa essas drogas começa a perder também, às vezes, um pouco o efeito e o estímulo tem que ser mudado. E trabalhar muito, eu não sei como vocês lidam, para vocês deve ser pior, porque essa coisa da expectativa do paciente e a frustração é o que faz com que eles abandonem o tratamento. Então, por exemplo, para mim, emagreci 10 quilos, depois voltou a engordar 3, 4, até que eles aceitam e voltou a engordar 10, tá bom. É assim, não é tão frustrante. Agora, eu queria saber até de vocês, como é que vocês trabalham com essa questão de expectativa e frustração do paciente que faz procedimento para emagrecer? Vai lá, Tiagão.
Esse é um ponto importante, né? Sempre quando a gente começa a avaliar um paciente, a gente faz uma avaliação inicial do paciente, entende a expectativa dele, vê se o método proposto atende àquela expectativa ou chega próximo da expectativa. Em algumas situações, a gente tem associado, sim, o acompanhamento multidisciplinar desde o início, inclusive com o uso de medicações desde o início. Mas, particularmente, eu prefiro entrar com as medicações quando o paciente entra num ponto em que a curva não é mais descendente, ou seja, quando ele está em instabilidade. Porque eu acho que aí você dá uma nova oportunidade para ele perder peso, um novo estímulo, uma nova opção. E essa é a grande preocupação. Todos os tratamentos, eles chegam num ponto de equilíbrio e que nem sempre esse ponto é o objetivo do paciente ou é a ideia que ele gostaria. E a Tereza tem nos ajudado muito nesta questão. Então, às vezes, a gente entra com a medicação antes do procedimento, faz o procedimento, depois retoma medicações 2 a 3 meses depois para dar uma potencializada na perda de peso e fazer o paciente chegar no objetivo. O que a gente tem de grande problema, que eu acho, os pacientes muitas vezes falam que se sentem um pouco fracos, um pouco debilitados, até para a questão de exercício físico, porque todos os procedimentos endoscópicos ele envolve uma dieta no início que é bem vigorosa, né, do ponto de vista de intensidade. Ou seja, é uma dieta líquida por 30 dias, depois pastosa e depois sólida. Ou seja, o paciente fica 3 meses com uma alteração muito grande da dieta. E nesse ponto, a nutricionista também ela é fundamental, porque ela tem que achar um equilíbrio em que ela dá energia para o paciente fazer exercício, começar as atividades, mas também ele não pode ganhar peso, ele tem que perder. E ele também não pode perder a massa magra no início do tratamento, porque é a fonte de queima principal, né? Então, é um equilíbrio difícil de atingir. E, geralmente, a gente começa a ter um equilíbrio maior dos pacientes depois do 3º ou 4º mês de procedimento. Eles perdem muito peso no início, mas o equilíbrio mesmo eles atingem depois do 3º ou 4º mês. Perfeito. Isso aí é legal. Pode falar, Maite, pode falar. Não, pode falar que depois eu vou emendar uma perguntinha para vocês aqui. E acho que é essa grande mudança que a gente teve no tratamento de obesidade nesses últimos 10 anos. Então, antigamente era faz dieta e vai fazer exercício. Ou seja, gordinha, safado e preguiçoso. Acabou isso. Acabou. Não existe, é verdade. Né? E a gente agora entende muito mais. E então, estamos longe de descobrir tudo, hein? Porque é uma parte aí metabólica e genética que é bem complexa. É multifatorial, multigenético, então é complexo. Mas a gente trata dessa forma, mudando os estímulos, incentivo multidisciplinar e pegando na mão do paciente para ele não desistir, porque é um trabalho longo e contínuo. Vê, Maite e Tereza, já aproveitar que vocês vão passar para fazer exatamente isso. Não, a pessoa está perdendo peso, é o que você falou, a Adriana está colocando aqui, ó. Há 3 meses estou com medicação, dieta, academia, etc. E só perdi 2 quilos. Não, Adriana, com certeza você estava perdendo mais. De repente veio uma perda menor, mas às vezes, será que não é por conta dessa academia, né? Qual que seria a importância de uma bioimpedância? O que vocês respondem para ela aí, meninas? Gente? Fale da bioimpedância, Tere. Não existe mais endócrino sem bioimpedância, né? Vai Isso lá, não existe mais. A gente sabe que a gente tem que ganhar agora muita mais massa. Então, às vezes, essa paciente, né? É a Adriana que está falando. Ela está Adriana, falando. o que acontece? Você, às vezes, estabilizou a perda de peso no número da balança, mas você está acelerando o metabolismo, vários, endorfina, diminuindo a resistência insulínica, aumentando o GH, que ao longo prazo você vai acabar ganhando massa magra, secando gordura e você vai depois perder mais peso. Então, isso também muda de acordo com o estado psicológico que você está, se você está dormindo direito ou não, e principalmente se a tua dieta, que é o que o Thiago falou, está adequada ao tipo de exercício. Se você está conseguindo uma explosão muscular e você não está acumulando gordura ou picos de glicose no pós-treino. Então, isso é erro de muitas pessoas. Depois do treino, comer fruta, comer carboidrato, ou fica em jejum, muito tempo faz exercício, você não faz a explosão muscular e todo o ganho energético que você podia ter. Então, é muito interessante. A gente tem vários estímulos diferentes para quem está fazendo atividade física e entrou num platô. É isso aí, né, pode ir lá, vai lá, Tiagão. Tereza, as medicações que agem a nível de saciedade, a nível de você deixar o estômago um pouco mais preguiçoso, eles atuam da mesma forma para alimentos e para bebida alcoólica ou é diferente? Por exemplo, o paciente que come e toma uma medicação que lentifica o estômago, que dá aquela sensação de saciedade, ele come e está cheio.
Isso é válido para líquido e para bebida alcoólica também? Ela tem essa atuação, essas medicações? Quer falar mais? Até acho que travou a internet. Né? A a Tereza voltou. T? Pode falar, estamos te ouvindo, T. Não sei Pode se falar, T. Eu consegui pegar a pergunta, Thiago, desculpa. Tá. Porque travou para mim. A gente sabe que algumas medicações elas atuam deixando o estômago um pouco mais preguiçoso, lentificando o esvaziamento gástrico. Isso é válido para a comida e para a bebida alcoólica ou é diferente o mecanismo de ação dessas drogas? Ou seja, o paciente que está bebendo um pouco mais que deve e usa essas medicações, ele tem esse benefício também de um estômago mais preguiçoso? Então, é assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que paciente que está tomando medicação para perder peso não deveria estar ingerindo bebida alcoólica, né? Tanto por ser calórico, por aumentar o apetite, por uma série de coisas, e também por muitas vezes ter uma interação entre a bebida e a medicação. Então, isso é uma coisa que tem que conversar bastante com o médico. Assim, com certeza, tudo que diminui o esvaziamento gástrico também vai ter um efeito sobre o líquido. Só que o líquido, como a gente mesmo consegue imaginar, é líquido. Então, ele tem uma digestão muito mais fácil. Então, tudo que você ingere e que é líquido e calórico, o remédio vai ter menos efeito. Mesmo esses que diminuem o esvaziamento. Pergunta que você fez, Thiago. Mas eu acho que é por aí, né? Foi essa pergunta, sim. Foi essa pergunta, e aí complementaram aqui o Walter perguntando o seguinte: se essas medicações que têm um efeito no esvaziamento gástrico, na lentificação do esvaziamento do estômago, também servem para pacientes que foram submetidos, por exemplo, a bypass, onde você tem o estômago excluso, né, o estômago que está escondido, mas também tem o pouch gástrico. Tem esse efeito no paciente operado, essas medicações? Tem sim. Porque a gente tem aí um mecanismo cerebral envolvido nos análogos de GLP-1. Então, por mais que seja ou líquido ou conteúdo sólido, a gente tem sim um benefício. Você sabe que tem até estudos, por exemplo, com alcoólatras anônimos, usando os análogos de GLP-1, que a gente consegue diminuir, sim, compulsões alimentares por bebida e não por comida. Então, olha que interessante, porque no começo é muito mais a comida que dá, mas ao longo prazo, esses benefícios cerebrais, eles existem. Existe YP2 no cérebro, são outros mecanismos de ação que os análogos conseguem ativar na saciedade até de líquidos. É interessante isso, né? Maravilha. Ó, meninas, para variar, né? Falei para vocês, precisa fazer uma live de 2 horas a próxima, Thiago. Mas acho que a gente conseguiu passar o recado do efeito sanfona, a importância da manutenção. Um outro exemplo que eu dou para os pacientes é assim: colocou um balão intragástrico, seu tratamento começa no dia que você tirar o balão, não no dia que você está com o balão. Coloca o balão, vai emagrecer pra caramba, depois vai estabilizar. Agora, o dia que tira o balão, é o que a Maitê e a Tereza passaram aqui para vocês, usar novas técnicas, manter o acompanhamento, saber fazer voltar à atividade física. Quando estabilizar, você precisa movimentar o seu organismo metabolicamente com outras situações, porque senão fica muito difícil. Até virar essa chave, né, da obesidade, que é mais prática de exercício físico, a dieta mais saudável, ensinar a pessoa que tem essa dificuldade que o franguinho com salada é dieta saudável, ele não te faz emagrecer, ele faz você manter o seu peso. Para você emagrecer, você precisa de outras ajudas, você vai precisar de medicação, você vai ter que ter uma dieta mais restritiva. Então, essa é a importância aqui. A gente está trazendo um bate-papo maravilhoso, mas a importância dessas profissionais, 2 endocrinologistas maravilhosas, a importância de você que está precisando manter o seu peso, que perdeu o peso, que é o que a gente faz. A gente ajuda a perder, elas também ajudam muito a perder, mas elas são fantásticas em nos auxiliares na manutenção do peso e evitar esse efeito sanfona. Então, assim, milhares de perguntas, o pessoal adorando, perguntando sobre medicações novas que estão chegando aí, ó. Quando é que vai chegar? Quanto é que falou aqui o paciente aí, Tiagão? Vigov, é isso? Está disponível no Brasil. Então, assim, vão ter outras lives, meninas, né, Tiago? Porque acho que é um assunto que gera, alcançamos um número muito grande aí, então eu vou agradecer e deixar vocês passarem também o recado final de vocês sobre essa live aí.
Então, eu queria agradecer o convite mais uma vez dessa equipe que são vocês. Maravilhoso, é isso mesmo. Vocês são um exemplo de tratamento de obesidade, que é uma equipe multidisciplinar, com pacientes são médicos com muita evidência científica, antenados, estão nos melhores congressos, então é isso. O paciente tem que buscar uma equipe igual a de vocês, que olhe o paciente como um todo, que não é só colocar o balão, ou só fazer o regime, ou só fazer uso da medicação com a terê. Você tem que ter um todo e um ajuda o outro aos pouquinhos a chegar no resultado final. Top demais essa amiga. E aí, Tê? Eu também queria agradecer bastante. Eu amo a nossa equipe, vocês sabem. É verdade. E assim, eu acho que o trabalho que a gente faz é muito sério, o da Maitê também. Então, o paciente ele tem que entender assim, muitas vezes ele vem já cansado, fadigado de vários tratamentos, mas tem que entender que o tratamento ele é longo, o tratamento não pode querer uma coisa para ontem, isso não existe, né? Tem que segurar um pouquinho a ansiedade. Precisa segurar sim na mão dos profissionais, porque a gente vai mudando a estratégia. Eu vejo muita pergunta sobre jejum intermitente, dieta, de repente a gente podia conversar disso numa próxima oportunidade, né? Mas o que o paciente ele tem que saber é o seguinte, não tem o mais certo e não tem o mais errado. Ele é um indivíduo, ele é individualizado e a gente tem que fazer isso para cada um. Tem paciente que o jejum intermitente dá super certo, tem paciente que não, que comer talvez mais fracionado seja certo. Tem perfil para cada uma dessas estratégias. Então, sempre lembrando que tudo que a gente fala aqui não tem uma fórmula. Para cada paciente é de um jeito. Né? E com isso, a gente vai seguindo aí. Aí, Tiagão. A Tereza estava toda envergonhada na primeira, viu, Maitê? A segunda já está empolgada, já pediu a terceira. Então, Maitê, você já separa. Então, Maitê, agora a Tereza vai estar lá. Já deixou, ó, vamos falar de dieta. Acho que é legal falar de jejum intermitente, uma live legal e de repente a gente fala sobre algumas dietas que são legais, né? Vamos fazer. As nossas nutris, a Angélica, que eu amo, que assim, a gente faz muito sério aqui, né? Então, nada vai assim, olha, super restritivo, mas tem que ver cada paciente. Então, aquele paciente que não tá mais perdendo peso ou que tá ganhando e não tá conseguindo, caso é um caso. E tem que saber assim, que apesar, exatamente como a Maitê falou, apenas de estratégias para fazer. A equipe multidisciplinar é o que conta aí nessa hora. Tiagão, finaliza aí. Tereza e Maitê já estão convocadas. Já vou falar de jejum intermitente, que o pessoal também pergunta muito. Vou pegar seu tempo mais um pouquinho, tá, Maitê? Minha famosa da TV, minha colega de TV, a gente que gosta. O Tiago e a Tereza são mais low profile, mas nós estamos começando inseridos aí. Obrigadão, viu, meninas? Obrigada. Muito bom aí, Maitê. Muito bom, Tereza. Né? Eu estava lendo algumas mensagens aqui, o que chama atenção é que muita gente pedindo ajuda, né? Por favor, eu não consigo perder peso, né? Então, para vocês que escreveram desta forma, realmente a obesidade é um problema crônico de difícil tratamento. Estamos à disposição de vocês. Acho que tiveram 3 pessoas que mandaram essa mensagem de por favor nos ajude. Então, por favor, entre em contato conosco que nós vamos ter alguma forma de ajudar vocês sim. Então, liga aqui para o Instituto Endovita, que é 21-6251-257. 21-57-62-6567. É que entrou uma ligação aqui. Entre em contato, então, aqui com o Instituto Endovita, que de alguma forma nós vamos conseguir te ajudar, nem que seja com orientação, algum procedimento. Nós estamos à disposição de todos vocês. Maravilha. Meninas, obrigado, Tiagão. Já vamos aqui nos bastidores, já vamos marcar a próxima. Top demais, viu? Arrebentaram na audiência de novo. Vocês arrebentam, não tem jeito. Beijão para todos. Tiagão, boa noite aí. Valeu, bom trabalho, Maitê. Tchau, Tchau, Maitê. Tchau, Greco. Tchau, Tiago. Tchau. Tchau.